Livro Aberto está voltando e a dica do segundo bloco, dica de leitura, é este Pilatos e Jesus, de um autor italiano, dos mais importantes filósofos contemporâneos, Giorgio Agamben. É uma coedição com a Boitempo. A Boitempo é uma editora de São Paulo, super famosa, super importante. A editora da UFSC fica muito honrada de fazer essa parceria, não é? Com uma editora tão prestigiada. Para nós foi bem legal contar. E vamos lançar em breve um outro livro do Agamben, O Mistério do Mal, ambos escritos ligados à teologia. O Agamben é alguém que resolveu escrever sobre esse tema. Parece surpreendente que alguém se dedique a temas teológicos, mas o Agamben vê aí uma importância que o leitor vai procurando no livro descobrir qual é, né? E agora, no segundo bloco, a gente vai entrevistar o André Rocha, que é organizador desse Orfeu do Vinícius e Companhia, outro lançamento recente da editora da UFSC, não é? Esse livro traz aqui na capa o cartaz, está bem pequenininho, mas eu acho que o espectador consegue ver. Traz o cartaz do Orfeu da Conceição. O espetáculo da época, 56. 56, não é? Municipal lá no Rio de Janeiro. Bonita a capa, né? Bonito, né? Por que o Orfeu como gancho, né? Assim, é um livro sobre o Vinícius, mas é o Orfeu. É o Orfeu em Vinícius. Vinícius. É, muito interessante. O Vinícius faria 100 anos em 2013. A gente, desde 2013, que está pensando em fazer um livro homenageando o Vinícius, e a ideia original era fazer um livro voltado para o Orfeu da Conceição, que foi o espetáculo teatral do Vinícius, com música do Tom Jobim. Imagina, cenário do Oscar Niemeyer e tal. O André é especialistíssimo em Tom Jobim. Também foi uma época que eu estava fazendo meu doutorado sobre a Bossa Nova, que eu fiz um estudo da poética da Bossa Nova, tentar entender essa poética, né? Alguns anos eu me debrucei sobre isso. E a peça O Orfeu da Conceição, de 56, que também vai gerar um filme, que é Orfeu Negro, um filme franco-brasileiro, do diretor francês, esse filme ganhou 2 prêmios, que é a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro em 59. E é um filme muito famoso fora do Brasil, e é um filme que marca muito o olhar do estrangeiro em relação ao Rio de Janeiro, ao Carnaval. Orfeu Negro. O Orfeu Negro, E bacana que, desde da peça do Orfeu da Conceição ao Orfeu Negro, há várias recepções e polêmicas em torno tanto da peça, em relação à representação do negro e representação do morro e da cultura popular. Claro, que é um autor, digamos, branco. Exatamente, um intelectual. Diplomata. Um intelectual. Zona Sul, o auge lá da E vai Bossa levar Nova. uma peça de teor grego para um teatro municipal, né? No filme isso é gravado pelo fato de que se trata de um francês, né? Dirigindo um filme sobre todo esse tema. Então, interessante que desde do final da década de 70 e o início da década de 80, alguns brasilianistas que são apaixonados pelo filme e pela obra do Vinícius começaram a escrever e a pensar um pouco sobre esses aspectos do Orfeu Negro no Brasil, né? O que a gente fala, o Orfeu da Conceição. E o elenco da peça era totalmente negro. Totalmente negro. Na primeira montagem. Na montagem de 56. Na montagem de 56. A peça se dá num momento assim, o Vinícius, na década de 40, ele recebe em 42 o Valdo Franco, um escritor socialista americano que escreveu a América Hispana, para ciceronear no Brasil. E ele sai para viajar para o Nordeste, para as favelas, para o morro. Foi um momento na obra e trajetória da vida do Vinícius que ele vai descer um pouco do Olimpo dele como diplomata intelectual e vai ter um contato direto com a cultura popular, né? Isso se reflete na obra poética do Vinícius também, que é onde ele escreve a Balada do Mangue, sonetos e baladas. Essa virada acontece no meados da década de 40, na obra do Vinícius. E é aí que ele escreve, ele tem a ideia de escrever a peça Orfeu da Conceição. Ele estava escutando um som de uma batucada à noite, no Rio de Janeiro, próxima ao morro, e ele tem a ideia de adaptar o mito grego do Orfeu para o morro carioca. Essa ideia foi em 42. E ele leva mais de 12 anos para conseguir publicar essa peça, que saiu na revista AMB já em 54. E depois, ele mesmo como produtor executivo, vai à caça de dinheiro, de patrocínio, para construir essa peça em 56. Quer dizer que foi ele Ele teve muito trabalho para conseguir montar essa peça. Ele foi muito atuante, né? Ele foi muito militante ali nessa ideia. Ele foi atrás para produzir um espetáculo que ele acreditava que era uma coisa original, e era realmente, apesar de toda a polêmica que deu esse espetáculo também. E ele monta no Teatro Municipal, quer dizer, são lugar atores nobre. negros
não é? Uma peça com uma temática negra e montada no teatro municipal. É uma coisa importantíssima, né? Por mais que tenha sido polêmico, porque até hoje eu acho que suscita polêmica, essa iniciativa de, vamos dizer assim, desse olhar dele, né? Para a questão do negro, né? Olhando para o morro e tal. Por mais polêmica que tenha suscitado, sem dúvida foi uma coisa tão marcante que até hoje assunto. Rende livro, rende muita discussão. E o próprio filme O Orfeu Negro do Camus foi muito mal visto no Brasil, no sentido, o próprio Vinícius não gostou, porque ele tinha feito um roteiro inicial que precisou ser readaptado. O Vinícius acaba renegando o filme, que foi tão popular. O Vinícius fez o primeiro roteiro do filme? Do filme, daí esse roteiro foi adaptado para um outro roteirista francês, ele não gostou, ele largou. Quando o filme foi lançado no Brasil, no Catete, foi para uma sessão para presidente no Catete em 59, o Vinícius abandonou a sessão no meio. Nossa, radical. Bem pé da cara. E durante boa parte desse tempo do cinema novo, que daí vem o cinema novo, Glauber Rocha, todo mundo do cinema engajado, né? Do neorrealismo, a herança do neorrealismo no cinema brasileiro. Claro. Sim. E tanto que Cacá Diegues, no final da década de 90, vai fazer o Orfeu dele, que é o Orfeu do Cacá Diegues, que tem aquele ator, o Tony Garrido. Sim, claro. E a proposta do Cacá Diegues, que é do cinema novo, né? Essa herança do cinema novo, era fazer o verdadeiro Orfeu, fazer a leitura, e tem vários depoimentos da época do Cacá Diegues falando que agora vamos fazer o Orfeu como deveria ser feito, que é o filme do Cacá, que já é uma outra leitura também do Orfeu globalizado. Você mencionou alguns aspectos dessa pululação cultural que havia no momento em que o Orfeu negro é encenado, é elaborado e encenado, né? Quer dizer, o Orfeu da Conceição. Fantástico. O final da década de... O Orfeu da Conceição, o final da década de 50, não é? Quer dizer, é uma época muito vibrante, não é? Os anos dourados do JK, esse momento que é quando também o início da década de 60, com o Django, um momento vibrante da cultura brasileira, né? Com os movimentos sociais que aconteceram. De muito otimismo, não é? Antes do golpe, né? Mas o que eu acho é que, até lembrando da outra parte do nosso programa, a segregação era violenta já, né? E ela aparece ali, né? Aparece. Eu acho que o Vinícius olha para isso, né? Olha para esse morro dos excluídos, né? Isso aparece ali. É verdade. Por mais que outras questões tenham ficado polêmicas, eu vi o filme, me lembro assim que uma cena que me chocou muito é do carnaval, que não é aquilo ali, não é o carnaval brasileiro, né? Mas seja como for. Tem até um ritual de macumba no filme, no final do Orfeu Negro do Camus, tem no final do filme um ritual de macumba muito interessante, que eles foram mesmo para um terreiro. E, inclusive, um dos artigos do livro, que o livro é interessante que são depoimentos diversos, artigos críticos, abordando essa recepção do filme e da peça para os dias de hoje, né? E existe, apesar de toda a crítica desse olhar estereotipado do Brasil, do Orfeu Negro, há material praticamente documentário, como etnográfico do Brasil. A preocupação. A preocupação de... esse filme tem um valor também cultural muito importante para a gente entender o Brasil daquela época. E tu ia falar dos cartazes. Então, o que é muito interessante, que eu consegui hoje, graças à internet, eu descobri que um dos autores do cartaz da época está vivo, né? Que é o Luiz Ventura. Eu queria mostrar o cartaz dele, que deu capa ao livro. O Luiz Ventura é um grande artista plástico brasileiro que mora hoje no Rio de Janeiro, tem mais de 80 anos, e ele que construiu esse cartaz na época em silkscreen, o cartaz para a peça de 1956, né? Que ele vai ter essa visão do morro e uma coisa gráfica muito bonita para a época. Ele na época tinha 18 ou 19 anos. E além desse cartaz, ele não cedeu o direito de publicar esse cartaz na capa do livro, ele ficou muito feliz com isso. E além desse cartaz, há o cartaz mais clássico da peça, que é o do Carlos Scliar, que é esse cartaz aqui, o violão. O Carlos Scliar é parente da Leonor Scliar, professora nossa aqui na casa. Exatamente. Né? E o terceiro cartaz que também se tornou muito conhecido é o cartaz da Djanira, esse daqui, ó. Os três são lindos. Djanira, uma arte mais naif, né? Muito bonito os cartazes todos. E é interessante que um artista que participou desse momento da época, desse espírito da época, está vivo até hoje produzindo grandes obras e fazendo... Ele trabalha com os murais, tem obra exposta em várias partes do mundo, que é o Luiz Ventura. Bacana. Ele morou uma época na China, ele é um artista muito engajado com as questões sociais, que nos empresta sua obra de arte para a capa do livro. A capa, ela
achou essa solução aqui de usar o cartaz como cartaz mesmo. Ele está projetado sobre uma parede, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que há 2 colaboradores brasilianistas no livro, que tem interessante você mostrar essa visão de fora do Brasil, que é o Charles Perrone, um dos primeiros brasilianistas a estudar a música popular brasileira já na década de 70. Esse livro foi publicado no início da década de 80, que vai abordar um dos artigos do livro. Ele vai falar exatamente dessas polêmicas do filme, principalmente do Orfeu Negro, no Brasil e fora do Brasil. Esse é o artigo que eu traduzi, que é o artigo que foi publicado... Ele foi feito para o livro, assim, especialmente para o livro? Aí que tá. O Charles Perrone, ele já vem estudando essas questões do Orfeu já desde a década de 80. Então, esse artigo foi publicado no final da década de 90, só que com muito pouco conhecido. Aí você traduziu. E, exatamente. Eles não forneceram o artigo para a gente traduzir, eu fiz essa tradução. E tem um autor italiano também. E tem um autor italiano que é o Luca Bacchini, né? da Universidade de Bolonha, que é um especialista em Chico Buarque, e tem publicado vários livros na Itália abordando a cultura popular brasileira, principalmente com esse viés da canção popular. Chico morou na Itália, né? O Chico morou, tem um exílio do Chico Buarque na Itália, muito interessante. E o próprio Vinícius também passou um tempo na Itália, como vocês podem ler no nosso livro, ele vai falar sobre Vinícius na Itália também, como que se deu a recepção da obra de Vinícius na Itália, a relação dele com Ungaretti, muito interessante, dados que eu não conhecia. Esse artigo também foi... Esse artigo foi feito especialmente para o livro. Esse foi especialmente para o livro. Todos os artigos foram feitos especialmente para o livro. Com exceção do Com exceção do Charles Perrone, que nos empresta um artigo que já havia publicado em inglês. E que é importante traduzir também. É muito importante. Porque a sensação que dá que muitos artigos hoje ainda em inglês e não são publicados no Brasil, ficam perdidos na internet, para quem tem que ficar procurando bastante até encontrar, né? E entre os autores, o Donaldo Schiller, né, um especialistaço em cultura grega, antiguidade clássica, né? O Ronald Augusto, poeta do Rio Grande do Sul, né? Que faz um artigo provocativo, né? Como é o Orfeu não negro, ele chama, né? Ele vai criticar essa coisa do Vinícius falar que ele é o branco mais negro do Brasil. Que isso ele não concorda e vai... É muito interessante. Todos os artigos têm um dado polêmico, assim, para tentar entender essa figura poliédrica que foi o Vinícius de Moraes. E que prolongam a polêmica instaurada pela obra. Exatamente. E o meu artigo vai falar um pouco que o próprio Orfeu é o Vinícius, esse cara que transita, que vai até o inferno em busca da mulher amada, do amor-sofrimento, né? Esse amor dolorido, essa patologia da paixão, né? O próprio radical da paixão. O Vinícius é o poeta por excelência órfico, que ele vai sofrer muito em nome do amor. O amor é muita mágoa demais no coração, né? Água de beber. Tu e o Cláudio Cruz, né? Então, o organizador do livro foi meu orientador, meu professor da UFSC, que é o Cláudio Cruz, né? E a gente organizou esse livro junto. Muito interessante. É um trabalho bom, né? Para fechar um ciclo de pesquisa. Muito interessante. Eu estou muito contente também com a obra ter sido publicada pela editora da UFSC. Tá bonito, tá bem bonito mesmo. Que seja infinito enquanto dure. É importante que tenha intelectuais negros aqui escrevendo. Exatamente. Também, tem né? o Osmundo Pinho, que a gente deu um grande intelectual baiano, o Osmundo Pinho também contribui. Essa visão, assim, dos aspectos da interpretação racial do Vinícius e da obra dele, muito interessante. Esse livro ele está bem calcado nos temas contemporâneos mesmo, para entender o Vinícius. Para atualizar o Orfeu hoje. Tá certo, eu não vi. Eu nunca vejo. Então tá, André, olha, foi ótimo. Eu quero ler muito, vou levar hoje para casa. Okay. Obrigada, viu? Tudo de bom. Então a gente volta na semana que vem com outros entrevistados. Até mais.